Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui hoje. E hoje nós estudaremos, o estudo espírita, né? Ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Richardson Miranda e Luciano Coimbra. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Uma boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para essa noite de estudos. Aproveito para saudar os nossos irmãos presentes, aos queridos irmãos internautas que sempre nos prestigiam. E aproveito também para saudar o meu querido irmão Richardson, que hoje divide a mesa conosco. É uma alegria, meu irmão, tê-lo aqui. E que o nosso Mestre Jesus possa nos guiar para que tenhamos uma noite de estudos iluminada e abençoada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos iniciar, então. Nós temos aqui uma primeira pergunta. Como aceitar a morte de um filho de 24 anos que deixa um filho de 2 anos? De acordo com o nosso estado evolutivo, nós ainda somos muito apegados, principalmente a esta condição na qual nós nos encontramos, que é uma condição temporária, que é uma condição humana, porque nós somos espíritos em uma experiência humana. Nós, então, estamos aqui de passagem. Este plano configura como uma escola para nos dar a oportunidade de colocar em prática os nossos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos e evoluir. Mas como somos espíritos ainda na segunda série, ou seja, no segundo mundo de evolução, porque anterior a este era um mundo primitivo, e agora estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda que temos limitações que nos leva à dificuldade deste despreendimento uns dos outros, que faz com que nós assim viemos a sofrer pela partida daqueles que nós amamos. Como aqui diz, aceitar a morte de um filho de 24 anos, que este filho deixa um filhinho também de 2 anos. Para começarmos a entender e trabalhar esse despreendimento, que não é algo fácil, que, como eu disse, né, tem relação até com o nosso próprio estado de evolução, que ainda nós não evoluímos o suficiente, estamos a caminho para aceitarmos e termos a compreensão e desprendimento necessários para que estes processos se tornem mais leves e menos dolorosos, que pelo que a espiritualidade nos indica, isso vai começar a acontecer a partir do próximo mundo, que é o mundo de regeneração, que quando nós atingirmos esse estado de evolução, lá o espírito prevalecerá mais do que a matéria. As questões espirituais prevalecerão mais do que a matéria. Assim, lá, esses espíritos que já estão nesse mundo, eles já têm um conhecimento, né? Eles já têm um contato com o mundo espiritual mais intenso e as chegadas e as partidas são mais tranquilas. Então, né, não se cobre. Nós não temos que nos cobrar, não temos que nos julgar, por nós ainda termos essas dificuldades, que elas fazem ainda parte, né, do nosso estado evolutivo. Mas para começarmos a entender e tornar isso um pouco mais leve, nós temos que partir primeiro do conhecimento de que aqui nós todos estamos de passagem e somos espíritos em uma experiência humana. O que isso quer dizer? Que a vida espiritual que é eterna, a vida material ela é temporal.
E a idade, o tempo que faz, né, com que nós estejamos aqui encarnados, seja um jovem de 24 anos, seja esse próprio filhinho que ele deixa de 2 anos, esse tempo é da matéria. Porque o tempo do espírito, nem sempre ele está associado ao tempo de vitalidade deste corpo físico. Porque não é porque que nós podemos viver até 80 anos ou mais, que a expectativa de vida tem aumentado, da vida material, que necessariamente todos os espíritos tenham que chegar até o final da vida do corpo material. Muitos espíritos já cumprem aquilo que necessitavam muito antes. E aí a matéria já lhes proporcionou a oportunidade, o tempo que eles necessitavam. Então nós temos que inverter esta compreensão. O espírito está aqui encarnado nessa matéria. Essa matéria, ela vai ser viável para o tempo que este espírito necessitar. Então nós temos crianças que desencarnam cedo, jovens como este de 24 anos, mas isso tem relação com o tempo desses espíritos, que eles já cumpriram o que precisavam aqui, e que eles continuam vivos, porque são espíritos e são eternos. Eles estão no meio de nós, eles continuam ao nosso lado, eles só mudaram de lugar. Eles continuam seguindo as suas caminhadas evolutivas, eles continuam nos assistindo, eles continuam encontrando conosco quando nós, espíritos que ainda estamos aqui na matéria, ao dormirmos, nós conseguimos desprender um pouco dessa matéria e nos deslocarmos no plano espiritual e assim encontrarmos com eles. E eles assim também estão lá muito ansiosos para que nós possamos também cumprir aquilo que nós propusemos para nós, cumprimos a nossa caminhada e sairmos daqui vitoriosos para nos unirmos à alegria que hoje eles experimentam. Então, o filho de 24 anos, ele continua vivo. E ainda deixou o filhinho de 2 anos, que é outro espírito que veio, né, em prol dele, e que está aí, que agora vocês devem focar, direcionar e cuidar para que ele também possa se tornar um ser tão amado como este de 24 anos, que hoje os que aqui ficaram, né, ainda sentem e têm a saudade e demonstram esse amor por ele. Temos uma outra pergunta. Tenho dificuldades em perdoar e sempre prometo ser melhor no próximo ano. E todos os anos é a mesma coisa. O que posso fazer para melhorar isso na minha vida? Essa pergunta é muito condizente, né, Richard, com o período que a gente está passando, né? Final do ano agora, mudança de ano. Geralmente a gente faz várias promessas, né? Vou mudar isso, vou mudar aquilo. E quando a gente pega uma pergunta assim, principalmente que diz que todo ano é a mesma coisa, o que posso fazer para melhorar isso? A gente fica tentado a responder assim, ó, faça diferente. Mas o fazer diferente não é fácil. E o primeiro passo você já conseguiu dar, que é perceber que não está certo. E perceber que precisa mudar. O como mudar está muito relacionado ao seu modo de vida, à sua evolução, né? E principalmente às provas e expiações que você tem e terá ainda nessa encarnação. Fácil realmente não é, porque nós estamos ainda bem atrasados em relação aos espíritos evoluídos que eles nem pensam em perdão porque eles nem sentem a necessidade de perdoar. São blindados contra esse tipo de sentimento porque eles já são
completamente desprendidos das mazelas que, infelizmente, nós ainda temos. Orgulho, vaidade, egoísmo, e que realmente não é fácil de se libertar. Mas a notícia boa é que nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso objetivo. E que bom que você percebeu que você não está conseguindo. E não se sinta incapaz, não se sinta assim, diminuída pelo fato de não estar conseguindo. Muitas pessoas também não conseguem, mas acham que estão evoluindo. Só de você perceber que está sendo a mesma coisa, e pela clareza que você disse, que tem dificuldades de perdoar, você já está com o norte traçado, você já tem um foco, você já tem um ponto no qual você já pode trabalhar. É muito difícil para a gente falar assim, olha, faz isso, faz aquilo outro, porque não existe uma receita pronta para a pessoa aprender a perdoar. É necessário que ela deixe aquele sentimento de perdão falar mais alto dentro dela, e esse sentimento ele consegue varrer da pessoa qualquer tipo de sentimento mesquinho, qualquer tipo de desejo de vingança, porque o que é o não perdoar, se não querer descontar de alguma forma o que a pessoa lhe fez? A partir do momento que você não deseja mais nenhum mal para aquela pessoa, e que a presença daquela pessoa não lhe causa nenhum mal, nenhum mal-estar, nenhum pensamento ruim, aquela pessoa já está perdoada. E um outro ponto é que, geralmente, a pessoa que precisa ser perdoada, ela não sofre tanto quanto a pessoa que não consegue perdoar. Existem até algumas passagens, né? Algumas frases, inclusive, que a gente vê aí na internet, vê em alguns livros, que fazem menção exatamente a esse tipo de sentimento. E, a título de exemplo, eu falo uma agora que representa muito bem isso, que é assim, eu até não sei quem disse, Charles, se você souber, me ajuda, por favor. A frase diz assim, perdoar é fazer uma faxina e retirar todo o lixo que existe em nós mesmos. Porque, na verdade, esse sentimento, essa coisa que incomoda, porque quando a gente vê uma pessoa que a gente não consegue perdoar, às vezes a pessoa não sente nada, mas a gente sente. E a gente deve lembrar também que, da mesma forma que nós estamos aqui para evoluir, a outra pessoa também está. Um dos princípios que seria interessante tentar fazer é conversar com essa pessoa que te magoou. De repente ela não sabe que fez isso. Eu estou lembrando de uma historinha, eu já falei umas vezes, mas vai encaixar direitinho, que é do Chico Xavier, da história do cachorrinho dele. Você lembra dessa história? Que ele ficava até às 4 horas da manhã, 5 horas, nos trabalhos do centro espírita, atendendo todas as pessoas. E ele chegava em casa, ele tinha uma cachorrinha que era doente, ela tinha epilepsia, e muitas vezes ela tinha passado mal e sujado a casa, ele ainda limpar, cuidar dela, ele ia dormir só lá para as 6 horas da manhã, e lá pelas 7h30 ele estava de pé de novo, porque tinha que seguir com os trabalhos lá. E aí, um dia ele chega em casa, a irmã dele fala assim, a cachorrinha morreu. Aí ele ficou muito triste, né? Falou, nossa, morreu. Não, então ela cumpriu o tempo dela, né? Libertou do sofrimento, tudo. Mas ele ficou muito triste com aquilo muitos dias. E aí foi um dia que ele chegou, a irmã dele falou para ele assim, eu não queria te falar não, mas vou te contar. A cachorrinha, ela morreu porque foi a vizinha que matou. A vizinha jogou veneno, né, para a cachorra morrer.
Aí o Chico baixou muito a vibração dele e ficou, nossa, muito revoltado. E aí o Emmanuel se manifestou e falou com ele, o que está acontecendo? Aí ele falou, a vizinha matou minha cachorrinha. Eu estou muito mal com isso. E aquela vibração começou a interferir nos trabalhos, né? A energia dele ficou pesada. Aí o Emmanuel foi e falou para ele assim, você então vai descobrir o que ela quer, qual que é a maior vontade que ela tem, né? E vai dar a ela de presente. Aí ele, mas como assim eu vou fazer um bem? Ela acabou de matar minha cachorrinha. Aí o Emmanuel falou que ele, faça. Aí ele descobriu que parece que ela queria uma máquina de costura. E aí ele comprou, tadinho, no carnezinho, dividiu várias vezes e mandou de presente para a vizinha. E aí o dia que ele estava retornando assim na rua, ele viu a vizinha vindo correndo e veio aquele clarão assim que chocou com ele como se fosse um raio assim, e ele saiu daquele estado vibratório na hora e melhorou. Aí depois, ele se entender, a vizinha agradecendo, tudo, foi embora, aí o Emmanuel chega e vai falar para ele. Então, ela fez para você o bem que ela podia. Pelo estado de evolução dela e de conhecimento, ela achou que está fazendo um bem para você. Então, muitas vezes, as pessoas fazem algo conosco que é mal, mas está de acordo com o nível de evolução dela. E aí o Emmanuel vai e fala para ele, então, você que está um pouco, né, num degrauzinho acima, você que não pode se deixar afetar, porque cada um dá o que tem, e ela te deu o melhor, porque ela fez pensando que estava ajudando ele, que estava, ao matar a cachorrinha dele, estava livrando ele de um sofrimento, mas é o nível de esclarecimento dela. E ele, quando entra na sintonia dela e começa a ficar com raiva, ele que começa a baixar a sua vibração, e isso é incompatível com o grau de esclarecimento e de evolução dele. E é o que você está falando. Se nós estamos um pouco mais esclarecidos, estamos buscando, né, nós que temos que começar a não nos deixar afetar pela ignorância do outro. É lógico também que nós vamos ficar lá, né, dando a cara a tapa, mas sabemos que aquilo é do outro, então fica com ele lá. E eu me preservo aqui, mas também não vou me incomodar. E se eu puder ajudá-lo, que seja pelo meu exemplo, para que ele possa mudar e evoluir, já está ótimo, né? Agora fica numa guerra, né? O outro me fez o mal, eu fico com raiva, eu desejo o mal. Então, quer dizer que está todo mundo no mesmo nível. E é o que você falou. Os espíritos evoluídos, eles nem se afetam, né? Eles olham para nós e é como se nós chegasse uma criancinha que agora começasse a fazer língua para nós. A gente ia rir, né? A gente fala assim, mas para aquela criança, ela está te fazendo a maior ofensa da vida dela. Mas para nós não, porque o nosso nível de maturidade, esclarecimento, a gente acha até engraçadinho. Os espíritos evoluídos são assim também. E a gente tem que começar a pensar nisso. Ficamos na ilusão de que nesse mundo, todos nós estamos no mesmo nível de evolução. Que isso, gente? Tem gente que está mais acima da gente, outros está mais abaixo. Então, vamos tentar ficar no nosso lugar e não sofrer tanto assim, né? Perfeito. Essa história ilustra muito bem o pensamento que eu estava querendo passar. Por quê? Porque a outra pessoa que, na teoria, cometeu algum deslize, fez alguma coisa que não nos deixou muito bem, com a vibração alta como estava, como o Richardson disse, talvez ela tentou fazer uma coisa boa, só que para nós não foi bem. E o que a gente deve procurar ver é que o que a outra pessoa tentou fazer, é claro que não se aplica a todos os casos. Existem pessoas que são tão pouco evoluídas que elas fazem com a intenção de magoar, elas fazem com a intenção de implicar, mas aí tem que prevalecer o nosso sentimento de solidariedade. Por quê? Porque se a pessoa fez aquilo com consciência, o sentimento dela de orgulho, vaidade, egoísmo é tão forte que é capaz de tirar aquela pessoa da inércia a ponto de fazê-la cometer um ato que com certeza vai prejudicá-la futuramente.
porque existe a lei da ação e reação. E tudo que a gente faz, a gente recebe de volta numa dose, talvez, bem maior do que o que a gente conseguiu depositar no ato da ação. E agradeço, Richard, a contribuição da história, que eu acho que ajudou muito a ilustrar aqui a resposta, e eu espero ter sido claro nessa resposta também. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que vai encaixando aí no que nós já estamos discutindo. De onde vem para o homem seus hábitos e modos, seu jeito de conduzir a vida? Dele mesmo. Todos nós somos criados com a mesma condição, com os mesmos princípios. E desde lá, os mundos primitivos, quando nós, os espíritos, começam as primeiras reencarnações, sejam por meio de estruturas biológicas unicelulares, que depois vão se multiplicando, se tornando pluricelulares, se tornam os primeiros seres ameboides. Depois, essas estruturas evoluem, se tornam os seres reptilianos. Esses seres emergem das águas dos mares e começam a percorrer a Terra, e vão se evoluindo, vão desenvolvendo, até se tornarem os primeiros primatas, e esses primatas dão continuidade até se tornarem aí o que nós conhecemos pelo Homo sapiens. Todas essas experiências, todo mundo começa da mesma linha de largada. Todos esses espíritos recém-advindos do sopro da criação, todos eles, então, têm a necessidade de se vincular a estruturas materiais, biológicas, porque elas lhes proporcionam as condições de eles mesmos começarem a se depurar e evoluir, porque a matéria, ela burila o espírito, e o espírito burila a matéria. A prova é disso que, se vocês observarem hoje a forma física que nós temos, e observarem nos museus, a forma física dos nossos ancestrais, nós vamos observar que a própria matéria também está evoluindo, ou seja, nada que Deus criou fica inerte. A própria Terra está evoluindo, a Terra já esteve, quiçá, como o mundo primitivo, e hoje é um mundo de provas e expiações. E a espiritualidade tem nos indicado que estamos numa transição planetária, que a Terra está assim também evoluindo para um mundo de regeneração. Então, de onde vêm as condutas, os hábitos, os modos de cada ser que está habitando aqui na Terra? E que nos diferenciam, porque fomos criados ali e nos foi dada a oportunidade de evoluirmos por nós mesmos. E todos saímos da mesma linha de largada. E todas essas experiências que já tivemos, todos nós que estamos aqui hoje, somos seres reencarnacionistas. Nenhum de nós que estamos aqui somos seres primários que estamos aqui numa primeira reencarnação. Nós já somos seres que advindos de várias reencarnações. E começamos lá atrás, como eu disse. Até que nós, através das nossas experimentações, seja através da ligação a essas matérias mais primitivas, até chegarmos hoje nessa matéria que está um pouco mais evoluída, elaborada, a forma como todas essas experiências nos afetaram, e também nós também proporcionamos a evolução dessas matérias. Para estarmos aqui hoje, cada um foi se constituindo por si próprios, pelas suas próprias experimentações, sensações, observações, reflexões. Então, hoje nós somos resultado de toda essa caminhada que cada um de nós fizemos individualmente. Estamos aqui juntos, mas ao mesmo tempo estamos aqui sozinhos, porque nós estamos centrados na nossa evolução. E um evento que ocorre
ele não me afeta da mesma forma que afeta ele. Sendo o mesmo evento, sempre vai ter algo um pouco diferente, porque tem relação com o nível de evolução que eu estou, as percepções que eu tive, e isso que resulta, então, nos modos, nos hábitos, e nos próprios comportamentos que nos tornam tão diferentes. Apesar que vamos chegando em níveis evolutivos e vibratórios que observam-se que aqueles seres que comungam do mesmo nível de evolução, eles até apresentam características semelhantes, mas mesmo assim nós vamos observar que sempre tem algo que os diferencia, porque são seres únicos. Nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados e 21 bilhões de espíritos desencarnados na orla da Terra, mas cada um é uma obra-prima única do Criador. Vamos então para a próxima pergunta. Ouvi em outro estudo que o espírito pode escolher que tipo de vida vai ter quando reencarnar. Isso é verdade? Posso escolher qualquer coisa? Bom, na verdade, é verdade, mas não é assim que funciona. Primeiro, porque para escolher, o espírito tem que merecer. E quando nós falamos em merecimento, a gente já coloca esse espírito num patamar diferenciado de vários outros. Não porque eles não estão evoluídos, mas porque talvez eles não têm consciência do que pedir. Essa pergunta ela é muito interessante e a gente poderia ficar falando sobre isso aqui durante horas. Isso que dá uma palestra até interessante, né, Richard? Mas para tentar ser mais resumido, eu posso dizer o seguinte: quando nós estamos no estado errante, que estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual, nós temos uma consciência diferente da que nós temos agora encarnados. Isso porque, durante o período em que estamos encarnados, nós temos, primeiro, a nossa consciência limitada a essa encarnação. Nós não temos a consciência do que nós somos no mais amplo sentido da nossa experiência aqui, né? Nós não temos as lembranças das outras encarnações, nós não sabemos o que fomos nas outras encarnações, não temos noção do que realmente já aprendemos. E esse pedido, geralmente, ele acontece para que o próprio espírito se evolua. Por exemplo, o espírito ele pode escolher a família que ele quer ter. Não necessariamente uma família abastada, uma família culta, uma família tranquila. Ele pode escolher, por exemplo, nascer numa família onde tenha algum integrante daquela família com problemas de vício, né, com drogas, com fumo, com álcool, para que ele se coloque à prova daquilo. Ou ele pode escolher passar por determinada situação para que ele aprenda com aquela situação e não venha a pensar em uma situação semelhante ou a cometer alguma coisa semelhante. Por quê? Não necessariamente tudo que a gente faz, a gente paga passando a mesma coisa que a gente fez. Exemplos. Vamos imaginar que numa encarnação passada, em uma discussão qualquer, eu tirei a vida de alguém. Não significa que para eu aprender, alguém vai tirar a minha vida. Pode ser que eu veja um ente querido
morrer, né, ser desencarnado na mesma situação. A minha dor talvez vai ser maior do que se eu tiver desencarnado. Ou pode acontecer uma outra coisa que não aparente ter nenhuma relação com isso, mas que no meu subconsciente, lá na minha consciência, eu vou fazer essa ligação e eu vou aprender que aquilo não se faz. Essas escolhas, então, não são escolhas para ter uma vida fácil, não são escolhas para ter uma condição de vida luxuosa, muito dinheiro, muita comida, enfim. Na maioria dos casos, são pedidos para que o espírito possa evoluir, para que a espiritualidade conceda a oportunidade de uma prova, de uma expiação, para que aquele espírito se depure, né? E que elimine todas as imperfeições que ele possa carregar. Porque é só assim, experiência após experiência, prova após prova, que nós vamos conseguindo ter cada vez mais latente, cada vez mais claro o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Não é isso, Richardson? Exatamente. É até interessante que a espiritualidade nos fala que os espíritos, né, quando estão no plano espiritual, fazendo seus planos reencarnatórios, eles até temem quando lhes é indicado reencarnarem em situações onde eles podem se desviar quando a questão da matéria, ou seja, em situações de muita riqueza, de muita ostentação, de muita vaidade, porque quando eles estão no plano espiritual, tendo, né, a sua memória espiritual ali latente, eles estão focados no que nos seus verdadeiros objetivos, que nos trazem aqui essa reencarnação, que é evoluir, que é nos esclarecer. Só que depois que os espíritos reencarnam e estão aqui, ao eles estarem na matéria, eles vão se perdendo e vão se encantando, se desviando muito para as questões materialistas deste plano terreno e se perdem nos verdadeiros propósitos, que são de se aperfeiçoar, de evoluir espiritualmente. Então, isso que você falou é muito interessante, porque fica se pensando, se eu tivesse um plano espiritual, então eu ia querer reencarnar filha de um ator famoso, que tem muito dinheiro. Então, e só de dizer isso já está indo totalmente contrário aos verdadeiros objetivos das nossas reencarnações, que não são para ficarmos presos e voltados para as questões materiais e para os prazeres terrenos, mas sim para a matéria e essa experiência terrena, ela é nos dada para podermos nos aperfeiçoar e evoluirmos espiritualmente, moralmente e intelectualmente, né? Então, aí vão se perdendo. Tem uma pergunta aqui. A que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para ver o reino do céu? Jesus se refere exatamente à necessidade, porque numa única existência terrena, se assim pensarmos, o que leva muitos também a sofrerem, foi até o que nós já respondemos anteriormente, quando a partida de entes queridos, é muito sofrimento para aqueles que pensam que esta é uma única chance, é uma única existência e ponto final. Então, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo para ver o reino do céu, Jesus, à época que ele aqui esteve, há 2000 anos atrás, para estes espíritos que aqui estavam, vamos pensar o nível de evolução e esclarecimento desses espíritos, por isso que Jesus deixou muitos ensinamentos por parábolas, para que, à medida que os espíritos que aqui reencarnassem fossem evoluindo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, eles tivessem condições de descodificar as parábolas e obter o conhecimento que Jesus trouxera. Porque se Jesus tivesse falado tudo
né, em pratos limpos lá atrás, imagina o nível de evolução daqueles espíritos. Eles tinham destruído a Terra, né, não só crucificado Jesus, mas destruído a Terra toda. Assim como hoje também, vamos parar para pensar, será que hoje nós, a humanidade, os espíritos que estão encarnados aqui na Terra hoje, eles teriam condição de vir, Jesus vir de novo, e Jesus falar claramente sobre tudo? Vocês acham que todos os espíritos que estão aqui teriam condições? E é o que a espiritualidade nos indica a todo momento, que uma informação mesmo boa, nas mãos erradas, elas trazem mais prejuízos do que benefícios? Então Jesus já deixara lá atrás, quando ele fala que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, já o princípio da reencarnação, mostrando que nós não viremos aqui uma única vez, numa única existência terrena, numa única reencarnação, que nós viemos aqui e viremos ainda quantas vezes forem necessárias até atingirmos o nível de evolução e esclarecimento que este plano terreno tem a nos proporcionar. Aí eu sempre uso o exemplo da escola. Se nós matriculamos numa série, enquanto nós não adquirimos o conhecimento que aquela série na escola tem a nos proporcionar, nós vamos repetir de ano. Nós vamos repetir de ano. Até quando nós falarmos, nossa, agora aprendeu, pode passar para a série seguinte. E nós somos repetentes. Reencarnações, elas indicam repetência. Porque nós não conseguimos aprender de uma única vez aqui, não. Nós aqui estamos, aprendemos, partimos, né, porque o corpo biológico ele tem um tempo, voltamos para a nossa verdadeira pátria, que é espiritual, nos preparamos e retornamos aqui, de onde paramos aqui no conhecimento para darmos prosseguimento. Então, por isso, precisamos nascer de novo para ver o reino dos céus. E que reino dos céus é esse? As próximas etapas evolutivas, os próximos planos, até atingirmos lá, né, o mundo dos felizes, que já chegaremos aí o dito de espíritos de luz, porque já estão tão desprendidos, já adquiriram tanto conhecimento, que já estão num nível bem elevado aí de evolução. E isso torna oportuno também nós colocarmos que as crenças de que uma única vida, uma única encarnação aqui, elas colocam em voga também várias crenças que nós temos até no próprio Criador. Porque se a gente acreditar numa única existência, particularmente, eu já começo a questionar a sabedoria e a bondade infinita de Deus. Porque se é uma única existência, então por que todo mundo não nasceu do mesmo jeito, nas mesmas condições? E nós já sabemos que temos seres que nascem com deficiências físicas, com limitações, desprovidos do que vai comer, sem acesso a condições mínimas de vida. Então, o meu Deus, o que eu creio, é o Deus que nos dá a oportunidade de evoluirmos, e as reencarnações são essas oportunidades. E cada reencarnação, ela será provida daquilo que nós necessitamos para evoluir. Então, por que hoje eu nasci com um corpo perfeito e eu tenho um irmão, um amigo, um conhecido que nasceu deficiente físico e não anda? Porque ele, na etapa evolutiva dele, nesta reencarnação, ele está numa etapa que é continuidade da anterior, que esta condição, esta encarnação para ele, estas limitações para ele são necessárias para experimentar, aprender e evoluir. E ele terá uma próxima, assim como eu terei uma próxima, até nós esgotarmos que tem que aprender aqui, evoluir e partirmos para o próximo mundo de evolução, que é o de regeneração. Isso mesmo, Charles. Inclusive me fez lembrar uma historinha também do Chico, que numa determinada oportunidade ele vai visitar uma família e encontra
lá, uma pessoa que não tinha os membros superiores e nem inferiores. E ele ficou muito comovido com aquilo, né? Como que Deus podia permitir uma pessoa que aqui na Terra, que não tinha nem as pernas, nem os braços, como que aquilo era possível? E então, o Emmanuel também passou para ele uma informação que faz toda a diferença, que aquela pessoa já tinha cometido suicídio várias vezes, e que foi uma forma deles darem para aquela pessoa uma nova oportunidade, sem os braços e sem as pernas, para que ele não fizesse novamente. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem alguma deficiência, que tem alguma limitação, com certeza isso está relacionado à sua vida anterior, né? E, como você muito bem disse, a gente passa a duvidar da bondade, da grandiosidade de Deus que está no céu, se a vida fosse começada no nascimento e terminada na morte, né? Seria exatamente. Muito bem. Dando sequência às nossas perguntas, por que, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares? Muito bem. Nós temos espíritos que são espíritos afins, que são espíritos amigos, que são bem próximos. Esses espíritos, eles são colocados do nosso lado para nos ajudar. Acontece, às vezes, da gente encontrar com uma pessoa totalmente estranha e a gente tem a sensação que conhece aquela pessoa há anos. E, na verdade, conhece, né? Porque não é daquele momento ali. Pode ser que, nesta encarnação, o encontro se deu naquele momento. Mas faz a somatória de todas as outras, que, com certeza, são pessoas bem próximas. E o que faz a gente antipatizar por pessoas próximas que podem ser, inclusive, familiares? É exatamente a oportunidade para você fazer esse acerto de contas. Quando a gente fala fazer um acerto de contas, não é no sentido de brigar até a morte, né? É no sentido assim de vamos ver o que aconteceu, que diferença foi essa que nós deixamos passar na vida passada, que nós precisamos resolver agora. Numa outra oportunidade, a gente até estava falando sobre um tema parecido com esse. Se você tem na sua família um parente que não lhe desce, né, como a gente costuma dizer aqui na Terra, ali é o seu ponto de evolução, porque ele foi colocado ali e não foi à toa. E não é só na família, não. De repente, o seu vizinho, de repente, um colega de trabalho, ou uma pessoa que, por algum motivo, está inserido no seu meio. Assim como o Richardson disse numa pergunta anterior, é claro que a gente não precisa abaixar para aquela pessoa, a gente não precisa, né, fazer com que aquela pessoa ache que ela pode fazer o que ela quiser. Mas o intuito da espiritualidade em deixar essa pessoa que não lhe causa uma boa sensação quando está por perto, é exatamente para que vocês possam reparar essas dívidas passadas, para que numa próxima encarnação, ou se tudo der certo, nessa mesmo, tornem-se espíritos afins. E se isso acontecer, numa próxima oportunidade, essa mesma pessoa que hoje não era muito próxima, vai ser aquela pessoa que vai te estender a mão, vai ser aquela pessoa que vai te ajudar, não é? E, da mesma forma, zelar para que esses espíritos afins continuem assim. Porque não é simplesmente tentar reparar os erros e deixar de lado os outros. Porque os espíritos afins, eles
também precisam de ajuda. E cabe a nós olhar por eles da mesma forma que existem os que olham por nós, né? Eu costumo falar, quando eu trabalho com a mocidade ou com a evangelização, que foi muito claro a forma que você colocou, porque muitas vezes, né, as pessoas abordam e falam assim: tá, eu já entendi que tem pessoas que são menos esclarecidas, que são difíceis, para eu não me deixar afetar por elas, que eu também não tenho que ficar lá servindo de saco de pancada, né? Porque às vezes as pessoas confundem e elas pensam assim, que para serem cristãs, elas têm que ficar se expondo ao mal do outro. Aí eu uso exemplo muito simples para as crianças e tanto também para os jovens. Eu falo assim: vamos pensar então. Nós temos, num zoológico, nós temos leões. Eles estão lá no habitat dele. Nós já sabemos do nível primitivo dos leões. Nós já sabemos dos instintos dos leões. É a hora que eles são até bonitinhos, eles são dóceis, eles brincam uns com os outros. Mas, por isso, nós que já estamos esclarecidos, nós já conhecemos, nós já sabemos que eles, de acordo, né, com os seus próprios instintos, eles não controlam, que eles ainda são seres que estão mais atrasados, vamos assim dizer. Nós vamos ficar lá dentro da jaula com os leões, convivendo com os leões. Agora também, não vamos ficar. Mas também nós vamos ficar maltratando os leões, jogando pedra nos leões, né? Fazendo maldade com os leões? Não. Então nós temos que fazer o que podemos de bem para os leões, para que eles se sintam bem, que eles estejam bem onde eles podem estar, e eu também saber aonde eu devo estar. Não é? Porque aí eu vou me preservar do risco e do perigo que ele pode fazer, assim como também eu não vou fazer com ele. Então, no dia a dia, seja na família, no trabalho, onde que for, nós já identificamos pessoas que nós já temos essas dificuldades, essas diferenças, nós temos que pensar, falar assim, tem que deixar lá no habitat dele, eu aqui no meu, e o que eu posso fazer para aquela pessoa? Orações, emanar pensamentos positivos, não me deixar ela me afetar, não me envolver nos conflitos, nas dificuldades dela, e deixar ela seguir o caminho dela e o meu, né? Que eu acho que é simples assim. Exatamente. E assim, para a gente concluir essa pergunta, é muito comum a gente encontrar na família alguém pela qual a gente tem algum sentimento que não é dos melhores. E como já bem dissemos, explicação para isso existe. Claro, como o Richardson muito bem disse, orações são muito bem-vindas, né? O que a pessoa precisar de ajuda, independente, né, Richardson, se a pessoa é ou não do nosso bom grado, a gente precisa estender a mão para qualquer pessoa que nos peça ajuda. Porque, como o Mestre Jesus já nos disse várias vezes, nós somos todos filhos do Pai. Então nós somos irmãos e pertencemos à mesma família. E nós só seremos plenos nessa família quando nós nos livrarmos dessas mazelas. E esse é o objetivo. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ter uns aos outros, todos como espíritos afins. Esse é o objetivo. Dá tempo mais uma? Tem uma outra pergunta. Gostaria de saber quem são aqueles que choram e são consolados segundo o Evangelho. Nós que choramos. Todos nós espíritos que estamos aqui encarnados num plano de provas e expiações. Nós somos esses que choram. Nós somos os espíritos que ainda estamos no nível de evolução ainda muito atrasado, que ainda estamos aqui batendo a cabeça, estamos tentando aprender. E o Evangelho é o nosso guia, é a nossa bússola. É nele que estão contidos todos os direcionamentos para que nós possamos tecer reflexões, compreender, evoluir e se desprendendo, né, se desapegando desses conflitos, dessas dificuldades que ainda manifestamos e evoluir,
Então, os que choram somos nós, são os espíritos ainda que estão nesses níveis de evolução ainda muito atrasados. Mas se a gente pensa que para nós está difícil, então vamos pensar nos outros espíritos, que tem espíritos que estão em mundos primitivos. Para a gente lembrar de mundos primitivos, é só lembrar dos homens das cavernas, onde prevalece as questões animais, né? Ou seja, os instintos desse corpo material, eles ainda prevalecem, a questão intelectual, moral e espiritual, elas são mínimas. Nós que estamos aqui começamos a despertar para as questões espirituais, morais e intelectuais, mas ainda, vira e mexe, estamos aí reféns da questão do corpo físico, né? Que essa matéria também ela impõe na gente instintos e comportamentos. Mas, a partir daqui, para o plano mundo de regeneração, aí já se despe de corpos físicos, né? Não vamos ter mais corpos físicos. E aí nós vamos vendo que esses que choram, né? Uma luta, é um trabalho, é um sofrimento. Para ficar claro, a gente tem que entender que a lagarta que entrou no casulo está sofrendo a mutação para virar borboleta. Aí eu brinco, eu falo que lagarta, quando nós estávamos no mundo primitivo, ou seja, éramos totalmente animalescos, e entramos no casulo, que é o mundo de provas e expiações, estão aqui sofrendo as mutações, as provações, as expiações, e o negócio lá vai descendo por rede. E aí a gente vai mudando, vamos burilando, vai lapidando, para ver se vira borboleta. Quando virar borboleta, conseguir romper o casulo e voar, mundo de regeneração. Aí as coisas ficam mais leves, mas não deixam de ter responsabilidade. Porque o bacana é que a espiritualidade nos traz a todo momento de que os espíritos que vão, cada um que está numa série seguinte, dentre as missões deles, está ajudar os que estão na série anterior. Então, nós estamos aqui a todo momento sendo ajudados por espíritos que estão em condição de regeneração, assim como os de regeneração são ajudados por espíritos felizes, os felizes por espíritos que são chamados até de angelicais. Isso é muito bonito, né? Porque ninguém vira as costas para o outro, não. E seguimos aí aprendendo e evoluindo sempre. Muito bem. Nosso tempo já se esgotou. Eu gostaria de agradecer à casa pela oportunidade, agradecer ao meu querido amigo e irmão Richardson pela companhia na mesa. Aprendi muito hoje com você, muito obrigado. Agradecer ao nosso querido professor Mário, que sempre nos acompanha, e agradecer também aos internautas que sempre nos acompanham e os nossos queridos irmãos presentes. Que possamos voltar aos nossos lares, sempre na proteção do Pai que está no céu. Muito obrigado a todos e uma boa noite.